trabalho, né, que eu estou desenvolvendo no meu doutorado. Então, vou começar aqui falando um pouquinho sobre o percurso que me trouxe até aqui, né, nessa parte da minha pesquisa. Então, a primeira ideia inicial era de entender como é que se dá a gestão da drenagem urbana aqui no Brasil. A priori, parte do meu trabalho do doutorado seria desenvolver um plano de macrodrenagem, plano de gestão, né, de macrodrenagem para a bacia do Rio do Meio, em Florianópolis. Acabou que o projeto foi se modificando, mas então o meu percurso começa nessa questão da gestão, começa nesse momento, eu querendo entender de forma mais profunda como é que se fazia, como é que tem sido, né? A gente tem um cenário que a gente conhece algumas coisas, alguns aspectos, mas entender e ler e ver a fundo os planos era uma coisa que ainda eu não tinha feito, não tinha parado para fazer e analisar diversos planos. E aí, a priori, foi essa minha ideia. Então, esse segundo ponto aqui era essa análise de planos que tratam de drenagem urbana em diversos municípios, porque eu queria justamente entender esse processo, conhecer a realidade brasileira, conhecer diversos municípios, só que aí eu me deparei com uma situação que o Brasil é um país continental, tem mais de 5 mil municípios. Como é que eu consigo ler esses documentos volumosos? Como é que eu consigo, né, extrair alguma informação do maior número possível de planos e desses instrumentos? Foi aí, então, que eu conheci a análise textual, e aí eu entendi que essa poderia ser uma ferramenta muito útil para a gente, porque é uma ferramenta, análise textual é uma metodologia, né, um conjunto de metodologias, que é muito utilizado na área de comunicação. E nas ciências humanas, em geral, se usa muito também. Só que aí eu vi essa oportunidade de trazer essas metodologias para essa parte da engenharia da gestão. Então, a partir do meu primeiro contato, né, com a análise textual, entender um pouquinho melhor sobre como é que funcionava, como é que eram as estatísticas por trás e tudo mais, eu pensei, vou começar a testar aqui, então vamos primeiro pegar alguns planos e fazer essa análise e testando. E foi com essa primeira abordagem a gente conseguiu traçar um panorama desses instrumentos. E aqui eu coloquei como uma análise preliminar, porque depois a gente conseguiu entender que dava para usar essas ferramentas, essas metodologias de forma mais assim, profunda, né? Porque poderia, por exemplo, que é onde, né, culminou minha pesquisa, tentar entender um pouco da resiliência que está inserida nesses planos. Se há, né, se elas existem, se ela existe, e se existe, como tem sido abordado. E aí, então, assim, esse primeiro aspecto, eu tinha muitas perguntas, né, nenhuma resposta, eu estava completamente perdida. E aí, a primeira coisa que eu fiquei pensando, como é que se faz a gestão da drenagem urbana? Que tipo de legislação que a gente tem? Quais são os principais documentos? E aí, nesse sentido, eu comecei a entender que a gestão da drenagem urbana, ela vai ter interface com muitas coisas, com muitos aspectos. A gente tem a gente não tem, né, especificamente uma legislação tratando da drenagem diretamente em si, a nível federal, só que a gente tem algumas legislações em alguns municípios, alguns estados, a gente tem legislações por exemplo, o Estatuto da Cidade, até mesmo pensando em leis que tratam das APPs, a gente também pode, né, perceber que tem ali a interface com a drenagem urbana. E aí, como é que é feito? É feito pelos municípios em geral, né? A gestão da drenagem ela se faz ali com as prefeituras mesmo.
E aí, até os diagnósticos do SNIS, tem um trecho que traz falando que um problema que a gente tem é a falta de capacidade técnica, muitas vezes para fornecer os dados do SNIS, ou mesmo para, né, desenvolver um pouco melhor, então acaba que a gente tem uma drenagem urbana nos municípios como um acessório do, da parte de transporte, né, da construção das vias e manutenção das vias. E então eu cheguei nessa conclusão que para eu entender um pouco melhor da gestão da drenagem, eu precisaria entender também, então, alguns documentos, como plano diretor, plano de saneamento básico, plano diretor de drenagem urbana, quando houver, planos de recursos hídricos, de macrodrenagem, né? E aí, nessa tentativa, né, de analisar o maior número de planos possível, eu fui buscando. Primeiro, eu tentei ir pelos municípios que tinham afirmado no SNIS que tinham um plano municipal de saneamento básico. E aí eu fui buscando município a município, só que é uma tarefa bem difícil, porque muitos municípios que falam que tem não só o plano de saneamento básico, mas plano diretor, qualquer tipo de plano, às vezes existe essa informação de que tem sim, só que onde está esse plano é uma dificuldade, assim, porque o site das prefeituras às vezes é um pouco complicado de encontrar, ou então às vezes nem está disponibilizado online, enfim. E aí eu fiquei nessa busca, então eu tentei encontrar o máximo de planos possível, tentei encontrar planos que abrangessem pelo menos as 5 macro-regiões do Brasil, e aí, nessa empreitada, eu acabei descobrindo 3 bancos de dados de estados, que é o da Bahia, do Mato Grosso e do estado do Amazonas, onde tinham todos os planos, tudo lá nesse diretório, por causa de, por exemplo, convênio que o estado faz com os municípios, enfim, consórcios, enfim. E aí estavam todos reunidos, então eu vi aí uma oportunidade de explorar e fazer essa análise. Então, para esses estados separadamente, e aí para cada um deles eu separei como um corpus. Corpus ou corpora, né? Corpora é o plural de corpus. Para mim era um termo novo, então eu vou explicar aqui também. É o objeto de análise dessas análises textuais. Cada corpus é formado pelos textos que a gente, de uma categoria que a gente determina, né? Os pesquisadores vão determinar. E aí, nesse caso, a gente tentando entender um pouco melhor, falou, não, vamos então, para não enviesar também nenhuma análise de outro, do corpus do Brasil, né, colocando vários de um lugar só, então vamos colocar separado em 4. Então, a gente tem os planos do Brasil, que são de municípios aleatórios no Brasil, tem o corpus do Amazonas, o corpus do Mato Grosso e o corpus da Bahia. E aí, todos eles são os planos municipais de saneamento básico, exceto da Bahia, que é o plano estadual. Eles fazem parte, né, do Plano Estadual de Manejo de Águas Pluviais e Esgotamento Sanitário. E aí, então, a partir desses corpos delimitados, a gente conseguiu, né, fazer a conversão desses arquivos que estavam em PDF para TXT, prepará-los usando linguagem, né, de programação, e, por fim, analisar com o auxílio do Iramutec, que é esse software que permite essas análises textuais. Bom, análise textual, eu achei importante pontuar aqui, porque para mim foi um campo muito novo que se abriu. E aí eu fui traçando assim, um caminho que foi até bem longo, né, um percurso bem longo, de entender como é que essas análises elas poderiam ser úteis para a gente, assim, que a gente que está numa área mais
né, de exatas, ali, da engenharia e tudo mais. E aí, Bardeen é uma referência bastante conceituada na área, e aí tem essa definição que traz que as análises textuais, as análises qualitativas, né, elas são uma forma de tornar a comunicação, que é algo muito subjetivo, a gente tentar torná-las um pouco mais objetivas, para então conseguir fazer algumas inferências, conseguir entender alguns padrões, algumas tendências, e aí é tudo feito a partir de análises quantitativas ou qualitativas, né? As análises quantitativas, a gente seria entender a frequência da ocorrência de alguns termos, e aí as qualitativas, a gente vai avaliar a presença, a ausência de uma característica e como esses termos vão se relacionar entre si. E aí, por ser algo voltado à comunicação, e a comunicação é algo que abrange, né, quase tudo aí que a gente tem, essas análises elas acabam sendo aplicadas a conteúdos muito diversificados, e eu percebi, né, fazendo as revisões e tudo mais, a gente percebe que cada vez mais tem sido usada e aplicada na nossa área de gestão de drenagem urbana, por exemplo. Então, o resultado, né, foi um artigo que já está publicado na revista Paranoá, que a gente traz esse panorama dos instrumentos de planejamento e gestão da drenagem urbana no Brasil. E aí, os principais pontos que eu acho que, assim, vou ressaltar aqui, e aí, né, conforme depois a gente vai, eu vou mostrar alguns desses resultados, algumas dessas, do que o software, né, resulta depois ali de cada análise, é que, primeiro, alguns planos não contemplam um serviço de drenagem urbana com a mesma relevância dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Eu acho que isso está um pouco conectado com a relação de que a própria definição de saneamento vem incluir a drenagem como um serviço recentemente, né? Até certo tempo atrás, até eu acho que um pouco antes da Lei 11.445 de 2007, o saneamento era água e esgoto mesmo. Então, eu acho que traduz um pouco essa falta essa desconexão, né, esse entendimento que a drenagem não faz parte desse tipo de serviço, do serviço de saneamento. Uma coisa que a gente percebeu também é que a existência de textos muito genéricos nesses planos. Então, a gente percebe que, às vezes, acontecem casos que erros de grafia são encontrados em vários planos do mesmo estado. E aí tem uma matriz que deixa isso bem explícito, assim, que eu vou mostrar em seguida, né? E aí, a última das coisas, assim, que a gente estava buscando, estava tentando encontrar, era terminologias associadas à drenagem urbana sustentável, que, né, esses planos, eles são feitos com um horizonte ali de mais ou menos 20 anos, e se hoje os planos que a gente tem, que foram construídos, assim, nos últimos anos, eles não estão trazendo esses aspectos de drenagem urbana sustentável, não estão trazendo muitos aspectos de adaptação, mitigação, né, resiliência e tudo mais. Quando isso vai ser feito, né? Porque em muitos casos, a revisão não acontece com 10 anos ou antes dos 20 anos, vai acontecer de novo só lá com 20 anos, porque é o prazo da legislação e tudo mais. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Se não for feito agora, quando que vai ser, né? Então, foi uma das coisas que a gente avaliou também. Bom, a primeira análise, que eu acho que é a mais frequente, a mais comum, é a análise quantitativa, né? Essas nuvens de palavras, que as palavras com fonte maior e mais ao centro da imagem, elas representam uma maior frequência. Então, aqui a gente já consegue ver, ter um impacto assim, visual de observar o que seria mais importante, né? O que se repete mais ao longo dos textos. E aí é curioso
que a drenagem urbana ela acaba não sendo as primeiras palavras que a gente encontra, assim, às vezes a gente, em uma outra situação, a gente acaba encontrando sim, só que precisa dar uma procurada. E aí, outra análise que é importante, que é muito interessante, que a gente consegue fazer, e aí essa já parte mais para as análises qualitativas, né? São essas árvores de semelhança. Chamam de análise de similaridade ou similitude, em que ela vai concatenar os termos que estão mais associados. Então, uma coisa que foi interessante no corpus da Bahia, né, no PMAPS, é que a gente encontra aqui a drenagem associada à área, é uma ramificação, né, do termo central aqui, a área, e aí, essa foi uma coisa interessante, porque sugere que os problemas e as respostas aos problemas da drenagem, eles estão associados a questão da área. Então, sugere que está se construindo com base em aspectos locais, com uma maior especificidade com a localização ali, com, né, a área. Aqui é a matriz de Labé, que eu mencionei, que ela vai apontar essas semelhanças desses textos que eu falei, de textos genéricos, né? Esse aqui é a matriz de Labé para o corpus do Amazonas, que foi o corpus onde a gente encontrou uma frequência muito parecida de termos com erros de grafia, né? Os mesmos erros em, por exemplo, uma palavra escrita errada 13 vezes em quase todos os textos que compunham o corpus. E aí, essa análise aqui, ela é muito interessante porque a gente consegue ter uma ideia de como é a semelhança lexical de cada um dos textos que compõem esse corpus. Então, quanto mais próximo de zero, indica uma maior proximidade, uma maior semelhança, e quanto mais próximo de um, mais heterogêneo, desculpa, são esses textos. E aí, eles trazem também essa escala de cor. Quanto mais vermelho, mais próximo de zero. Quanto mais amarelo, mais próximo de um. E aí, a gente, né, assim, são muitos textos, então acaba que a gente não consegue olhar os índices certinho, mas a gente consegue perceber aqui que a matriz ela está completamente vermelha, né? E aí faz todo sentido que haja esses textos mais genéricos, com os mesmos erros, com essa semelhança muito grande. Bom, e aí voltando para as análises, né, quantitativas, a gente também fez aqui um apanhado dos 20 termos mais frequentes em cada um dos corpos. E aí aqui eu coloquei qual é a posição do termo drenagem, né? A posição em termos de frequência, né? E o termo drenagem urbana, a gente vê aqui que vai aparecer lá para os últimos, enquanto aqui a gente vê que água é um dos primeiros, drenagem urbana está lá embaixo. Então, assim, algo a se pensar, né? A se refletir, assim, como é se esses planos eles estão trazendo a drenagem urbana como algo tão secundário, assim, talvez até terciário, não sei em que lugar que está a prioridade, eu acho que já é uma coisa que a gente, inclusive aqui na academia, é interessante a gente ficar atento, né? Porque às vezes o que a gente está fazendo aqui, os avanços que a gente tem tido e tudo mais, não está chegando para essas prefeituras que não estão colocando nos seus planejamentos. E, bom, e aí agora, então, para entender a questão da resiliência, aí a gente quis ir avançando, né, um pouquinho mais. Então, para essa parte da pesquisa, a gente tentou comparar
planos de municípios de um país vizinho, nesse caso foi da Argentina, um país que é referência, aliás, dois países que são referências para a gente, que aí eu usei um plano que seria o plano de macrodrenagem de Prince George County, que é, né, nos Estados Unidos é uma das grandes referências, eu acho que a gente tem, e a bacia, um plano de macrodrenagem também, para a bacia de Seine-Normandie, lá na França. E aí, aqui do Brasil, a gente também escolheu alguns municípios, alguns lugares, para a gente analisar os textos separadamente, e aí a gente usou também o agrupamento, né? Então, separadamente, a gente analisou o Plano Municipal de Saneamento Básico de BH, o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Brasília, e aí depois a gente fez os corpos maiores, que seriam os corpos com os planos diretores de diversos municípios brasileiros, os planos diretores de drenagem urbana, planos de saneamento básico e planos de macrodrenagem. Então, assim, aqui ficou meio pequenininho, né? Eu acho que não dá para enxergar tão bem, mas a ideia era mostrar aqui os municípios. E aí o processo foi o mesmo, a pegar a coleta dos dados, prepará-los e rodar as análises. E aí aqui, visando, né, essa questão da resiliência, como é que a gente pensou em fazer essa análise? A gente vamos pesquisar os termos que são associados à resiliência, né, que é adaptação, cooperação, mitigação, resiliência. E aí, de novo, a ideia é que esses planos que tenham horizonte de 20 anos, a gente entender como é que eles estão sendo feitos e se agora não está sendo feito assim, então é urgente que eles comecem a incluir isso. E aí, uma das coisas que a gente percebeu é que tem sim um progresso que está acontecendo, que é bastante interessante, que vários dos corpos a gente consegue identificar esses termos de resiliência. A gente também buscou termos de resiliência mais voltados à drenagem urbana, à questão urbana, e tem sim, então, né, não é totalmente desanimador, mas eu acho que é interessante a gente ir entendendo como é que está esse caminho. E aí, uma das coisas que eu acho que foi a que fica mais clara, assim, é que as cidades de pequeno e médio porte são os municípios que mais têm dificuldade de implementar, de falar sobre isso, né, de mencionar esses aspectos. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha, né, falando sobre os termos e expressões que a gente buscou. Então, aqui os termos de resiliência, adaptação, cooperação, mitigação e resiliência. Mas aí a gente também buscou dispositivos de baixo impacto, né, os LEEDs, então, bacia de detenção, jardim de chuva, células de biorretenção, enfim, vários a gente colocou entre os termos para a gente olhar para eles mais especificamente. Termos associados a mudanças climáticas, estratégia, ação, sustentabilidade, benefícios das técnicas compensatórias, como, por exemplo, ambiência, infiltração, evapotranspiração, recreação, as terminologias, né, de drenagem urbana sustentável, seriam os LEEDs, WSUDs, SUDs, técnicas compensatórias, e efeitos das mudanças climáticas, que seriam ilhas de calor, escassez, vulnerabilidade, risco, desastre. E aí aqui a gente tem uma visão, consegue ter uma visão da abordagem de cada um desses termos em termos de frequência relativa das palavras. Então, esses daqui são os planos diretores de drenagem urbana, esses daqui são os planos de macrodrenagem, os planos diretores, os planos de saneamento básico, o plano de saneamento básico de BH. Desculpa, agora que eu vi que o mouse não estava mostrando. Então, aqui, os planos
diretores de drenagem urbana, de macrodrenagem, plano diretor, plano de saneamento básico, o plano de saneamento básico de BH, o plano diretor de drenagem urbana de Brasília, o plano diretor de drenagem urbana de Iroque-Sáenz-Penha, que é o município da Argentina, o plano de macrodrenagem de Prince George County e o plano de macrodrenagem da Bacia de Seine-Normandie. E aí aqui a gente, né, separou adaptação, cooperação, cada um desses termos. Aqui são as frequências relativas para cada um dos corpos analisados, levando em consideração aquelas terminologias que eu tinha falado, associadas à questão da drenagem urbana em si. E aí eu acho que um aspecto que foi muito interessante de refletir sobre planos com línguas diferentes é que, por exemplo, o inglês ele tem uma estrutura de escrita que é muito diferente, né, das línguas que foram originadas do latim, e aí a gente tem uma tendência a colocar muito mais palavras nas nossas frases, e aí isso eu acho que acaba ficando claro aqui, porque a frequência relativa, né, ela é relacionada ao número total de palavras de cada corpus. Então, aqui dos Estados Unidos, que é inglês, parece que é muito discrepante, mas é com relação à questão linguística mesmo, a questão da língua. Bom, aí esse aqui, ali a gente ainda está falando de frequência, está falando de uma análise mais quantitativa, e aqui é bem interessante essa parte da análise daí qualitativa, é que a gente consegue separar as classes, né, separar esses grupos de palavras por classes, por grupos, clusters, né? E aí a gente consegue ver o software, ele consegue as análises estatísticas, enfim, conseguem nos dizer como é que estão a relação entre essas classes, que seriam esses dendrogramas aqui ao lado, e aí cada uma das classes e quão representativas elas são. Então, aqui dos Estados Unidos, a gente vê que são 3 classes principais, principalmente gestão, caracterização, dispositivos. E aí, por exemplo, no corpo de saneamento, planos de saneamento básico do Brasil todo, eu achei muito interessante, né, que a gente como era um corpus muito grande, então acabou gerando muitas classes, e aí a primeira delas, né, são palavras associadas à gestão, mas aparece aqui também diagnóstico social, uma classe que acaba juntando palavras associadas a um diagnóstico social, a regulação, a caracterização local. Então, eu acho que a gente olhar isso acaba trazendo um pouco mais de a gente está avançando, sim. Ainda faltam algumas coisas, mas eu acho que ali está tendo um avanço. E aí, por fim, né, a pergunta da minha apresentação era o que os planos têm a nos dizer. Só que aí, nesse momento, eu queria falar sobre o que os planos não estão nos dizendo, né? Porque quando a gente consegue ter essa visão geral, agrupar vários planos e conseguir ter esse olhar mais distante, a gente começa a perceber que tem algumas faltas ali, consegue perceber alguns furos que estão ali a serem preenchidos mesmo. Então, o primeiro deles é com relação à legislação. Então, essa questão da gente ter uma legislação que vai regulamentar, que vai orientar esse planejamento é essencial, inclusive, né, voltando ao aspecto de que vários municípios de pequeno e médio porte, eles ainda, né, não têm incluído muito essa questão da drenagem mais sustentável, adaptação às mudanças climáticas, talvez com uma legislação ali que favoreça isso, pode ser que também ajude. Outra coisa, que já é algo que é conhecido, né, que já falei lá no começo da apresentação, é o corpo técnico capacitado. Então, a gente ainda lida, sim, com um corpo técnico que faz a drenagem urbana do jeito que sempre foi feito, que é o jeito que muitas vezes é o que se sabe fazer,
e não tem uma capacitação nesse sentido de pensar em soluções mais sustentáveis, que muitas vezes são economicamente muito mais viáveis, que são, enfim, tem uma série de benefícios. E aí, a gente, na questão dos planos, tem um problema sério, né? Que justamente por muitas vezes a gente não tem um corpo técnico muito capacitado dentro das prefeituras, ou então ser um corpo muito enxuto, acaba que as prefeituras elas terceirizam a criação e o desenvolvimento desses planos. E aí, quando esses planos eles são feitos, talvez sem um termo de referência muito bem elaborado, ou então com visando ali fazer o mais rápido possível, cumprir o mínimo necessário, o que se pede, pronto, algumas consultorias, e não é uma. Não vou generalizar, mas eu acho que é muito comum que se faça as coisas meio nesse copia e cola, né? Esses textos muito genéricos e tudo mais, justamente para ser mais ágil, para ser mais rápido, porque muitas vezes também tem isso, as prefeituras querem a coisa para ontem, porque tá urgente por algum motivo específico, mas acaba gerando esses planos que são meramente ilustrativos, né, que para a prática não vai servir para muita coisa. E aí eu acho que, já puxando o gancho dessa terceirização dos planos, que é um problema, isso também acaba reverberando na questão da articulação e participação popular. Porque as consultas públicas, essa construção com a população, levar em consideração todos os aspectos sociais ali envolvidos, é essencial para que esse plano funcione, né? Porque a gente quando pensa, vamos colocar ali um dispositivo sei lá, uma bacia de detenção, qualquer, né, coisa assim, vamos colocar ali, é necessário que a população esteja não apenas ciente daquilo, mas fazendo parte daquilo, entendendo a importância, entendendo o que é, por que é. E aí eu acho que nesse quesito, né, os municípios realmente são o local, acaba sendo o local mais indicado para entender essa população e chamar essa participação, né? Mas acaba sendo um processo que vai ser um pouco mais longo, que vai ter muitos conflitos, enfim, mas que vai agregar muito na questão do planejamento. Era isso que eu tinha para falar hoje, muito obrigada, e eu fico aqui à disposição para perguntas, dúvidas.